Então, eu vou ler aqui. Tem aqui em epígrafe a frase do Jacques Maritain: os professores são os maiores inimigos dos filósofos. O Brasil está pululando de professores de filosofia, como vocês sabem, né? O Leandro Espiritual, o Mário Sérgio Mortadella, outros, né? Quando você entra numa faculdade de filosofia, assiste a conferências ou programas de divulgação filosófica, ou simplesmente abre um manual popular de história da filosofia, logo toma conhecimento de personagens que são ali considerados os filósofos mais importantes. Por que são importantes? Porque, responde-se, exerceram influência. Mas exerceram influência sobre quem? Sobre pequenos círculos de pessoas dedicadas de corpo e alma, como eles próprios, à busca da verdade e da sabedoria? Não. Exerceram influência sobre a cultura inteira, sobre a sociedade, sobre a política, sobre as classes dominantes, sobre as massas, sobre o curso da história. Em suma, exerceram influência sobre algo que se denomina a opinião pública. Mas, espere um pouco, a opinião pública, a doxa, não era precisamente para os pais fundadores do pensamento filosófico ocidental aquilo que mais direta e radicalmente se opunha à filosofia, ao ponto de que esta se autodefinia pelo contraste com a doxa, pela busca de um saber epistêmico e apodíctico, racionalmente organizado e demonstrável, nos antípodas da mera opinião, do achismo, das crenças e hábitos dominantes da moda. Eu acho realmente espantoso que as pessoas não tenham feito esta pergunta ainda. Por exemplo, se você pega a coleção de livros que fez muito sucesso, Os Pensadores, da editora Abril, organizado pelo falecido Zé Américo Mota Peçanha, você vai lá que ele tem a concepção dele e do grupo dele sobre quem eram os filósofos mais importantes. E nessa coleção você vê que todos os filósofos escolásticos merecem um voluminho de umas 200 páginas, né, ao passo que até economistas de segunda ordem merecem vários volumes. Né? É a concepção dele. Né? E essa concepção, evidentemente, é baseada na ideia da importância histórica. Importância histórica, quer dizer, aquilo que deixou registro, que foi difundido, que influenciou, fez as cabeças das pessoas. Certo? Mas essa pergunta aqui, fez a cabeça de quem? Então, eu pergunto, isso não é, a doxa não é exatamente o que estava nas antípodas da filosofia? Comprovadamente sim, 1000 vezes sim. Quer dizer, Sócrates, Platão e Aristóteles insistem nisso, né? O que nos leva à conclusão inescapável de que aquilo que hoje se transmite e se impõe como filosofia importante é a filosofia aprovada pela doxa. Que raio de barulho é esse? O que nos leva à conclusão inescapável de que aquilo que hoje se transmite e se impõe como filosofia importante é a filosofia aprovada pela doxa, a filosofia dos não-filósofos, a filosofia da antifilosofia. Isto é norma geral em todo o mercado editorial, mas também na maior parte das universidades, né? Para não falar da mídia. E quando você vê, né, jornais que têm suplementos culturais ou suplementos literários, e você vê comentando filósofos, são sempre exatamente os mesmos. Nietzsche, Wittgenstein, Foucault, etc. Que os jornalistas consideram importantes por esta razão. São tão importantes que chegaram a influenciar pessoas que jamais leem um livro de filosofia, como é o caso da maior parte dos jornalistas. Né? Pior, o critério inteiro da importância histórica que eleva uns filósofos ao supremo patamar da glória e condena outros ao esquecimento, baseia-se na visão que a doxa contemporânea tem do processo histórico como uma evolução ascendente, predestinada a libertar o ser humano das trevas, da ignorância e da superstição e preparar o advento do reino da razão e das luzes, personificado por essa mesma doxa. Você vê aqui a coisa mais comum hoje em dia, que vai se tornando cada vez mais patente, é o tom que os formadores de opinião, sobretudo na mídia, mas também nas universidades, mas na mídia, na mídia e no show business é patente, com que essa gente se oferece como julgadora de todas as coisas. Eles distinguem o certo do errado, o que é conveniente do inconveniente, né, o que é decente do indecente. Né. Esses dias mesmo eu estava lendo aí um sujeito que escreveu a respeito do Alan Bloom, um homem que escreveu O Declínio da Mente Americana,
Alan Blow escreve livros que uma pessoa decente teria vergonha de escrever. É um julgamento moral, evidentemente, mas que pressupõe, nesse indivíduo, você fala, decência. O que é decência? Decência é aquilo que se apresenta em público sem necessidade de sentir vergonha. Então, se o negro se apresenta como porta-voz da decência, então certamente ele não está falando em nome próprio, não é uma opinião dele. Está dizendo, todos nós, as pessoas decentes, as pessoas de bem, não suportamos isto. Quando você vai ver quantos são essas pessoas de bem, são 2 ou 3 idiotas na redação. Isso não passa disso. Mas de tanto falar no tom de quem representa uma vasta comunidade, né, investida da autoridade de julgar e separar o decente do indecente, o indivíduo acaba sendo aceito mesmo como, né, o juiz supremo dessas coisas. E isso se tornou hábito geral na mídia e no show business, praticamente em todo o Ocidente. Isso só não acontece, vamos dizer, na Rússia, na China e no mundo islâmico, né? Então, essas mesmas pessoas, né, que frequentemente usam a expressão, esse sujeito passou da linha, quer dizer, que tem uma linha demarcatória das coisas que você pode falar, se você vai além disso, opa, ele infringiu, né? E esse julgamento é sempre unânime em toda a mídia, né? E são essas mesmas pessoas que determinam então quem são os filósofos importantes e quem são os desimportantes. Só que a pergunta é, que autoridade eles têm para fazer isso? Que qualificações intelectuais eles têm para fazer isso? A história da filosofia, a cultura filosófica inteira que se transmite às plateias leigas, constitui assim uma poderosa máquina de autoconfirmação e consagração de tudo aquilo a que Sócrates, Platão e Aristóteles voltaram suas costas para sair em busca de algo mais valioso e duradouro. É por isso que os melhores esforços de estudiosos eruditos para redescobrir tesouros escondidos, preenchendo as lacunas e corrigindo os falsos julgamentos da história vulgar da filosofia, permanecem circunscritos no âmbito acadêmico. Isto quando não são desprezados como meras excentricidades, sem exercer a menor influência sobre o que se ensina nas escolas, se divulga na mídia e se propaga no mercado editorial sob o nome de filosofia. Felizmente, a doxa não é um bloco de coerência. A unanimidade hipnoticamente repetitiva da sua visão da história do pensamento só chega até mais ou menos o começo do século XIX. Não que historicamente ela só tenha existido no começo do século, não, ao contrário. A visão que hoje as pessoas têm é unânime no que diz respeito à filosofia que existiu até o século XIX. Daí por dentro os julgamentos bipartem. Daí por diante ela se biparte. Uma ala vê a evolução histórica como a preparação da democracia moderna, o reino da razão, da ciência e da liberdade. A outra entende essa democracia como um estágio apenas penúltimo, destinado a preparar o advento do socialismo, da sociedade sem classes, por meio da praxis revolucionária. Então você vê que essas duas linhas, vamos dizer, a liberal-democrática e a socialista, compartilham da mesma visão historicista da coisa. Quer dizer, a história é uma linha ascendente que vai do pior para o melhor, do mais obscuro para o mais claro, do mais obtuso para o mais inteligente e assim por diante. O que é muito engraçado, porque o sujeito que, cada pessoa que nasce, ela nasce mais ou menos com o mesmo QI das gerações anteriores, ele não nasce sabendo mais, né? Então, mas hoje em dia, as pessoas, pelo fato de terem nascido depois, acreditam que eles têm algo a mais, eles têm uma dose de lucidez que as gerações antigas não tinham, quer dizer, eles receberam a ciência infusa na mamadeira, por assim dizer, né? E a linguagem corrente apela a todo instante a estas imagens, vamos dizer, do passado de trevas, tá certo? E do advento das luzes da democracia. Só que o que são essas luzes? Você pergunta para um liberal-democrata, ele diz que é uma coisa, e pergunta para o socialista, ele diz que essa tal democracia, que representa a liberdade, as luzes, etc., é ainda um capítulo do velho obscurantismo e que o socialismo é que vai ser a apoteose da inteligência, da liberdade, tá certo?
e do conhecimento. Ao passo que o liberal-democrata responde que o socialismo que é obscurantismo, etc, etc. Então, ele vê o socialismo como um renascimento de antigas tendências, vamos dizer, bárbaras do ser humano, que já teriam sido superadas pela democracia. Cada um, evidentemente, tem a sua parcela de razão. Se você perguntar assim, o que está mais na ponta, na vanguarda da história? Bom, sob certo aspecto um está, sob outro aspecto o outro está. Mas o problema não é esse, o problema é que ambos concordam no essencial. A história é uma linha ascendente, né? Aspas. A filosofia da praxis, escreve Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, ele sempre, em vez de marxismo, ele escreve filosofia da praxis, porque ele estava escrevendo na cadeia e ele achava que o carcereiro não sabia o que era a filosofia da praxis, então estava disfarçando pra caramba, né? A filosofia da praxis pressupõe todo um passado cultural. O Renascimento, a Reforma, a filosofia alemã e a Revolução Francesa, o calvinismo e a economia clássica inglesa, o liberalismo laico e o historicismo, que se encontra na base de toda a concepção moderna da vida. Isso diz Antonio Gramsci. Né? Do mesmo modo, qualquer manual escolar de história nos Estados Unidos assinalará como precursores da democracia americana Lutero e Calvino, John Locke, Montesquieu, Voltaire, o iluminismo inteiro, Rousseau, a Revolução Francesa e a economia de Adam Smith. Quer dizer, esse passado histórico aí é unânime. Os precursores de um são os precursores de outro. Né? A única diferença decisiva é que a concepção histórica da democracia para por aí, enquanto os marxistas anunciam o capítulo seguinte, que a democracia, por sua vez, enxergará como um perigo a ser evitado. Como bem viu o próprio Gramsci, ambas essas visões em disputa comungam da perspectiva historicista, a redução da realidade ao processo histórico, do qual cada uma se anuncia como a culminação perfeita, vendo no adversário um obstáculo à realização de tão maravilhoso objetivo. Não é à toa que os socialistas chamam seus concorrentes de reacionários e que o socialismo é rotulado por esses de retrocesso. Quer dizer, qual é o grande pecado? O grande pecado é você pertencer a uma etapa anterior da história em vez de pertencer à etapa atual, que é ou a culminação ou a preparação imediata do ponto culminante. Né? A história é a medida de todas as coisas, tudo vai sempre na direção do melhor e só não chega lá porque alguém de má vontade lhe barra o caminho. Quem? O democrata ou o socialista? Essa brecha, na opinião bem pensante, clama por uma resposta do filósofo que, fazendo temporária abstração da escolha entre democracia e socialismo, pretenda apenas manter-se fiel ao programa originário da filosofia. O problema é que, se ambas as correntes do historicismo progressista creem no império do fato consumado, porque isso é o fato consumado, quer dizer, o que veio depois aconteceu, e o que aconteceu é soberano. Então, as duas são adeptos do fato consumado. Né? Baseando-se em última análise no preceito de Hegel de que todo o real é racional e vice-versa, nem o capitalismo nem o socialismo são fatos consumados. Quer dizer, vem com uma apologia do fato consumado. Você vai, mas o seu fato já se consumou? Você já está realizado? Não. Ambos veem um futuro pela frente. Nos Estados Unidos, todo dia você vê anunciado alguma grande novidade que vai mudar tudo. Por exemplo, né, a tal da internet das coisas. Então as máquinas vão se comunicar umas com as outras automaticamente, e isso vai criar um tremendo mercado, todo mundo vai ganhar dinheiro, vai ser uma apoteose da felicidade universal. Ou então, né, a inteligência artificial, os robôs vão trabalhar no nosso lugar, nós vamos ficar então jogando videogame o dia inteiro, participando de sexo grupal, jogando futebol, fazer qualquer coisa. Certo? Então, finalmente estaremos livres do ganharás o pão com o suor do teu rosto. Né? Então, ambas, o socialismo, por sua vez, apesar de já ter 100 aninhos de idade, ele sempre fica anunciando, né, novas conquistas que virão pela frente, superando os horrores do capitalismo, etc, etc, etc. Então, ambos argumentam em função do fato consumado, mas nenhum é o fato consumado. Né?
Ambos são processos em curso, que avançam, retrocedem e frequentemente se mesclam ao ponto do indiscernível. Pois se você disser o regime da China é socialista ou capitalista, eu digo depende, é socialista sob certo aspecto, capitalista sob outro. E o regime da Alemanha, mesmíssima coisa. E o regime do Brasil, mesmíssima coisa. Nenhum dos dois é real. Ambos são potências em curso de realização. Portanto, nenhum deles pode legitimamente se proclamar a encarnação final da razão, nem muito menos entender o processo histórico como preparação do seu advento supostamente inevitável, porque esse também é outra tônica do discurso tanto democrata quanto socialista. Quer dizer, esse progresso que levará a esse patamar mais elevado da evolução humana é um curso inevitável. E ser inevitável dá para você uma tremenda autoridade, porque você nada, o próprio porta-voz da coisa diz, eu não posso fazer nada, é inevitável, né? Como se fosse, vamos dizer, a vontade divina. Na verdade, mais do que divina, porque Deus de vez em quando muda de ideia, né? Tem o negócio do dilúvio, essa coisa, fala, não quero mais assim, quero de outro jeito. E eles não, o negócio deles é e tem que ser e está acabado, né? O que quer que esteja acontecendo, tudo sempre poderia ter acontecido de maneira diferente se outras fossem as opiniões e outras as escolhas. A liberdade não cessa de existir só porque alguém abdicou de exercê-la. Quer dizer, tanto o argumento democrata, o argumento liberal, quanto o argumento socialista, embora ambos falem em nome de uma tal liberdade, ambos negam a existência da liberdade. Porque se ambos são inevitáveis, então nada podemos fazer. E se o curso inteiro da história é inevitável, o que eu ali no meio, cidadão comum, pode fazer para exercer sua liberdade? Já está tudo predeterminado. Não tem para onde escapar. Faça você o que fizer, vai vir o raio da democracia ou o raio do socialismo. Por isso mesmo, o filósofo tem o direito e o dever de colocar ao menos para si mesmo as seguintes perguntas. Primeira, a opinião majoritária dos círculos dominantes na sociedade tem as qualificações necessárias para julgar a história da filosofia e separar nela o importante do irrelevante? Ou, ao contrário, ela introduz aí um viés profundamente antifilosófico? Essa é a primeira pergunta. Se em vez de avaliar os filósofos pelo sucesso que obtiveram perante a doxa, lhes permitíssemos falar por si mesmos e julgar seus colegas de outras épocas pela sua contribuição objetiva à própria filosofia, à perfeição da consciência intelectual e ao amor da sabedoria, não obteríamos uma visão histórica da filosofia totalmente diferente daquela que hoje nos é imposta pelos bem-pensantes? Ou seja, seu critério é a importância histórica, a influência exercida sobre a sociedade, sobre a doxa, sobre a opinião dominante, bom, tem aí um certo núcleo de possibilidades da história da filosofia. Mas se a pergunta for outra, quer dizer, qual é a contribuição efetiva dos filósofos do passado para o desenvolvimento da consciência dos próprios filósofos? Evidentemente o critério seria outro, porque muitos filósofos foram tremendamente influenciados por filósofos que, por sua vez, não influenciaram mais ninguém. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de Wittgenstein, mas a filosofia de Wittgenstein é quase uma cópia do que ele aprendeu com um sujeito chamado Fritz Maltner, que ninguém leu. É só para dar um exemplo, não é isso? Então, todo mundo leu Karl Marx, mas quantos leram Moses Hess, que botou as ideias na cabeça dele? E assim por diante, né? Pensadores que foram esquecidos e que nem entram na atual esfera de interesses dominantes não cresceriam em importância, enquanto outros, hoje coroados de prestígio, não seriam removidos para uma zona mais modesta, ou mesmo rejeitados para as trevas exteriores como inimigos da filosofia e amantes da doxa? Também, felizmente, é claro que o fenômeno acima descrito afeta menos os filósofos propriamente ditos do que os principiantes e curiosos. Os filósofos continuam interpretando a história do pensamento como bem entendem. Muitos opõem-se abertamente ao progressismo historicista e não se inibem de promover à vontade quantas descobertas e revisões lhes pareçam necessárias
para corrigir a imagem deformada do passado e fazer justiça a pensadores e ideias importantes que o olhar público desprezou. Talvez o caso mais espetacular seja do professor Giovanni Reale, que, reconstituindo por fontes diversas o até então mítico ensinamento oral de Platão, modificou profundamente a imagem histórica do platonismo. Quer dizer, até o Giovanni Reale acreditava-se que o essencial do Platão estava ali no livro da República e das Leis e pronto, acabou. E o pessoal sempre ouvia dizer que havia um ensinamento oral de Platão, mas ninguém sabia o que era, então não era levado em conta. E o que ele fez? Ele pegou todas as fontes, todas as referências e reconstituiu o que o Platão ensinou para os seus alunos oralmente, sem escrever. Deve ter sido mais ou menos isto, assim, 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 assim. Como, por exemplo, o nosso Mário Ferreira fez com Pitágoras. Ele diz, olha, eu não sei se isto é o pitagorismo histórico, mas se Pitágoras não disse isso, deveria ter dito para ser coerente com outras coisas que ele disse. Eric Voegelin reinterpretou todo o pensamento moderno como herança não declarada do antigo gnosticismo. Uma coisa que ninguém absolutamente tinha pensado antes. Quer dizer, que relação pode ter, por exemplo, sei lá, entre a filosofia de Hegel, Schelling, o Karl Marx, e seitas gnósticas do começo da era cristã. Ninguém tinha estabelecido isso, até que o Eric Voegelin descobre as obras de um historiador chamado Ferdinand Baur, Christian Ferdinand Baur, que publicou no começo do século XIX uma história do gnosticismo que já deixava clara esta ligação, essa continuidade do gnosticismo. Né? Pierre Hadot restaurou a noção grega da filosofia como regra de vida, que o establishment acadêmico havia desprezado em favor das abordagens puramente teoréticas. Ora, é um fato conhecido que, em toda a Grécia, a filosofia não era entendida só como uma disciplina científica, uma disciplina teorética, mas como um modo de vida, um estilo de vida, uma ética, né, e até uma psicologia prática, uma autoajuda. Tá certo? Havia realmente isso. Havia no platonismo, como havia no estoicismo, como havia no epicurismo. Todas as escolas tinham, ao lado dos seus ensinamentos teoréticos, uma disciplina para ajudar a formar ou deformar o caráter do discípulo. E isso simplesmente na era moderna foi totalmente esquecido. Tá certo? E se você, num curso de filosofia, dizer, professor, tudo isso está ensinando muito bom, mas em que é que isso vai ajudar a minha vida? Ele vai dizer, então você vai procurar um curso de autoajuda, vai procurar aí a programação neurolinguística, vai falar com o Laia Ribeiro, vai falar com, sei lá, né, com Anthony Robbins, vai numa psicoterapia. Ou seja, a filosofia não tem nada a ver com isso hoje. Isso é assim, vamos dizer, pelo menos desde o século XVIII, né? Em Descartes ainda havia um lado de ensinamento moral, um lado, por assim dizer, edificante na filosofia. Né? Mas depois isso desaparece e sobra somente o lado teorético. Se você procura na filosofia de Hegel, por exemplo, a filosofia de Hegel não tem nada a ver com a alma do discípulo. O discípulo que se vire. Entendeu? Ele está interessado na evolução da história, o espírito objetivo que se revela, e ele não tem mais aquela atuação funda na esfera psicológica. E esse cidadão Pierre Hadot, ele de fato escreveu, não é só ele fez um monte de discípulos que estão restaurando isso e criaram acabou virando um negócio que eles chamam de filosofia clínica. Né? O filósofo fica lá num boteco e as pessoas vão lá, levam os problemas para ele e dão uma solução filosófica. Né? John Dewey mostrou que toda a filosofia moderna enveredou por um erro que atrasou o seu desenvolvimento por 3 séculos, ao escolher o idealismo subjetivo de Descartes em vez da semiologia de João de São Tomás, João Ponceau, que resolvia antecipadamente as aporias da existência do mundo exterior, em que tantos filósofos se debateram em vão. Eu mesmo expliquei isso aqui umas aulas atrás. E guardadas as devidas proporções, eu mesmo retirei do limbo do esquecimento um filósofo cuja mera presença basta para reduzir a proporções quase que de mitologia provinciana tudo que geralmente se entendia por pensamento brasileiro. De fato, se você pega a obra do Mário Ferreira dos Santos e compara com toda a produção escrita dos filósofos brasileiros, desde Tobias Barreto Farias Brito até Marlene Chauí, comparado com o Mário, tudo isso é nada. E isso estava enterrado e conheci. Eu fui lá, tirei o sujeito e falei, olha, isso aqui que está enterrado aí, você pensa que é o quê?
que é uma xícara, uma colherzinha, um tijolo quebrado. Não, isso aqui é um edifício inteiro, é uma catedral, né? Então aí foi como Schliemann, né, o negro que estava lá, acreditou que existia Troia, né? Ele leu a Ilíada e acreditou, como se fosse a narrativa histórica. E foi lá procurar. Ele encontrou não uma Troia, encontrou 7, uma embaixo da outra. Eu também, Mário Ferreira, vamos. Quando trouxeram o livro do Mário Ferreira, comecei a ler. Foi uma aluna minha, Tereza, que não é uma pessoa de grandes interesses filosóficos, trouxe o livro. E eu comecei a ler e falei, esse cara é completamente louco, ele é um filósofo de dimensões monstruosas. Eu continuei lendo e vi que era realmente um dos grandes, né? Mas todos esses exemplos e outros similares só servem para ilustrar o abismo que se abre entre a filosofia dos filósofos e aquela que chega ao grande público e aos novos estudantes por meio da mídia e da rede de ensino. Quer dizer, os filósofos continuam procurando, eles não aceitam passivamente essa ingenuidade do historicismo progressista que vê tudo como se fosse uma linha reta ascendente. Não, eles sabem que não é assim. Né? E, por isso mesmo, eles não aceitam uma visão ingênua da história da filosofia. Então, eles se permitem buscar, escavar, mudar. Para um outro exemplo, né? No século XVIII existiu um cidadão chamado Giambattista Vico, que era uma espécie de um professor de ginásio, semi-louco, ninguém levava o homem a sério. E no século XX, o Benedetto Croce descobre e fala, isso aqui é um tremendo filósofo. Bom, daí todo mundo começou a ler Giambattista Vico, mas 2 séculos depois. Então, essas restaurações, redescobertas, elas acontecem, mas elas influenciam em nada ou em muito pouco a visão pública. Não acontece de um desses filósofos escondidos adquirir de repente uma importância similar a Heidegger, né? Mas eu, por exemplo, tenho certeza, eu li bastante Heidegger e li bastante Louis Lavelle, e eu afirmo, a obra inteira do Heidegger não vale 10 linhas do Louis Lavelle. O Louis Lavelle pega os mesmos problemas que o Heidegger e os resolve, né? E o Heidegger só fica enrolando, porque tudo que ele está fazendo é para disfarçar, né? Tudo aquilo é nazismo disfarçado, não é outra coisa. No começo disseram que não, a participação dele do nazismo foi apenas um oportunismo temporário, etc. Mas depois começaram a publicar os diários dele e viram que o homem era nazista assim, de carteirinha e de coração. E daí vem um cidadão chamado Bernard Fay, né, que releu toda a filosofia do Heidegger e diz: o Heidegger é a introdução do nazismo na filosofia. Ora, isso diminui o prestígio do Heidegger em nada, absolutamente. O pessoal continua babando diante do Heidegger. Quer dizer, não adianta mostrar, falar, isso aí é uma falsidade tremenda, isso é uma deformação total do pensamento. Não adianta. Isso aí fica no círculo, vamos dizer, dos estudiosos mais profissionais, por assim dizer. E o grande público, ainda que alertado, e sobretudo os formadores de opinião, os jornalistas, os tagarelas, etc., né, eles não vão reconhecer, falar, pô, caímos numa arapuca, Heidegger nos enganou. Eles não vão fazer isso jamais, porque eles são infalíveis. Então, uma vez colocaram o Heidegger no patamar, lá ele vai ficar. Né? Então, todos esses exemplos só servem para mostrar o abismo que existe entre a filosofia dos filósofos e aquela que chega ao grande público. Por exemplo, o filósofo pode, como Eric Voegelin, compreender que Jean Baudin foi um filósofo da política muito mais sensato e realista do que Maquiavel, mas isso não impede que o autor do Príncipe seja ainda o guia preferencial de políticos, líderes empresariais, oficiais militares e uma infinidade de formadores de opinião que não enxergam a comicidade intrínseca de tomar como teórico do sucesso um sujeito que só cultivou o fracasso e apostou sempre no partido perdedor. Se você lê o meu livrinho sobre Maquiavel, você diz, ó, sabe o que Maquiavel entendia de política? Nada, nada. Ele é um sujeito, um fracassado, fica lá no canto dele sonhando, idealizando poderes satânicos, tá certo? Poderes satânicos que até o desprezavam, né? Ele era apenas um puxa-saco do demônio, e nada mais, né? E, além disso, tem trechos inteiros do Maquiavel que mostram uma confusão mental
que para mim está no nível do psicótico. Eu vejo a interpretação que ele faz de um trecho da Bíblia, comparando então, né, o governante com Nossa Senhora. Ele faz uma meleca ali que é uma coisa impressionante. Esse cara não sabe o que está falando, ele parecia Dilma Rousseff. Né? Mas por que essa idealização do Maquiavel? Porque ele exerceu influência, então deve... Você vê o prestígio primeiro e você interpreta a filosofia do cara à luz do prestígio cuja imagem você já recebeu. Então é uma espécie de hipnose. Isso deve ser muito bom porque é muito importante. E não é que é importante porque é bom. Né? Então, a doxa é a primeira vítima das ilusões que ela mesma inventa. Se, em vez do critério da importância pública, que no fim das contas é mais válido para a história das ideias ou a história das mentalidades do que para a história da filosofia, adotássemos o do valor intrínseco, força inspiracional e aporte pedagógico, o resultado seria que a própria história da filosofia, em vez da mera aquisição de conhecimentos tidos como necessários ao exercício da filosofia, se tornaria uma meditação em profundidade sobre a contribuição do passado histórico à formação da consciência do próprio filósofo. Muito bem. Então, existe essa disciplina, a história das ideias e a história da mentalidade. A história das ideias, essa disciplina, o que elas fazem é realmente fazer o estudo da história da opinião pública. Né? É uma coisa completamente diferente da história da filosofia, embora o seu objeto material seja o mesmo, mas o objeto formal é diferente. Né? Então, um quer pegar a história dos esforços sucessivos dos filósofos para descobrir tais ou quais coisas, esclarecer tais ou quais problemas. E também para encontrar uma regra de vida. Né? E a outra narra a história das ideias dominantes, a história, por exemplo, das modas intelectuais. Né? Então, por exemplo, se você pegar o livro do James Billington, Fire in the Minds of Men, é a história das modas intelectuais que nasceram da mentalidade revolucionária. Está muito bem isso aí. Isso quer dizer que na história das ideias, pensadores que não têm nenhuma importância objetiva, real, própria, pensadores de 15º time, podem se tornar importantes. Não é isso? Então, hoje você vê, por exemplo, da história das ideias, foi fazer a história das ideias no Brasil, tem que ter um grosso capítulo dedicado aos 3 patetas, né? O Leandro Espiritual, Mário Sérgio Mortadella e Clóvis de Burgos. Por quê? Porque eles têm influência. Né? Então, eles pertencem à história das ideias. Pertencem à história da filosofia de jeito nenhum. Seria, não no sentido hegeliano, porém mais no estilo do Louis Lavelle, uma história filosófica da filosofia, em que os lances da sucessão histórica se tornariam momentos da evolução interior do filósofo. Isso aqui é o ponto-chave. Quando você lê um autor de séculos atrás, um autor até da antiguidade, você pode fazer esforços eruditos para você descobrir qual era exatamente a situação, qual era o público para que ele estava falando, quais eram as nuances de linguagem, e reconstituir aquilo que Leopold von Ranke, fundador da história moderna, dizia, a história como ela realmente aconteceu. Aquilo que realmente se deu no campo dos fatos. Esse esforço é absolutamente necessário, porém ele é sempre utópico. Né? Você jamais chegará a ler Platão ou Aristóteles, ou os pré-socráticos, ou Confúcio, ou Lao Tse, exatamente como eles foram lidos na sua própria época. Você pode formar uma imagem esquemática daquilo, mas você não vai se transportar para lá e ouvir, por exemplo, sei lá, as conversações de Sócrates, como seus discípulos imediatos ouviram. Portanto, se nós dissermos a realidade histórica das sucessivas filosofias é evanescente. Dia a dia ela se perde e tem que ser restaurada por novas pesquisas e você nunca chega. Né? Isso acontece não só na história da filosofia, como na história literária. Até hoje você não sabe se quem escreveu as peças de Shakespeare foi Shakespeare ou outro cidadão também chamado Shakespeare. Né? Então, existem inúmeros casos de obras cuja autoria nós não sabemos. Né? E também existem casos de livros que circularam com nome suposto. E que quando você descobre que é um nome suposto, eu digo, bom, mas você não sabe quem inventou aquilo e por que inventou. Em suma, o passado vai sendo perdido. Mas tem algo que sobra.
Se você ler, por exemplo, as sentenças de Heráclito ou de Parmênides, algo eles quiseram dizer. Eles disseram algo para os seus contemporâneos. E quando você os lê, eles dizem algo para nós agora. Este algo pode não coincidir exatamente com o que os seus primeiros leitores apreenderam dali, mas algum valor aquilo tem para mim. E isto é um dado líquido e certo. Quer dizer, eu sei o que eu entendi de Platão, ou de Parmênides, ou de Heráclito, tá certo? Ou de qualquer outro, ou de Confúcio. Quer dizer, algum impacto eles tiveram sobre mim e alguma influência formativa exerceram. Tá certo? Então, isso quer dizer que a história inteira da filosofia pode se tornar para mim a história da minha própria consciência. Claro que não é a história inteira, porque além das influências filosóficas eu recebi outras. Recebi influência do meu pai, da minha mãe, do vigário da paróquia, tá certo? Da primeira namorada, do primo, da avó, da tia. Mas, em matéria de eu recebi outras influências intelectuais também fora da filosofia, incluindo os livros de história e de história da filosofia que eu li. Tá certo? Mas uma parte importante, se você é um filósofo, então é evidente que a leitura dos filósofos teve uma influência predominante sobre a sua formação interior. E essa história é perfeitamente reconstituível. Daí as pessoas podem perguntar, mas isso aí só tem importância autobiográfica. Falo, não. Por que eu digo isso? Porque ao definir a história da filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, eu usei o seguinte critério. Eu procurei responder o seguinte: o que todos os filósofos fizeram, independentemente do conteúdo das suas doutrinas, e independentemente da definição que eles davam da filosofia. O que eles tinham de fazer necessariamente para ser filósofos? Eu digo, é isso aqui o que eles faziam. Todos buscaram alguma unidade e coerência no conhecimento disponível e foram formando a sua consciência à medida que iam encontrando ou se esforçando para captar essa unidade. Tá certo? Quer dizer, iam unificando a sua consciência e, portanto, também a sua personalidade, a sua vida, o seu ser inteiro, tá certo? A partir desse esforço. E isso é independente de eles serem, digamos, idealistas ou materialistas, cristãos ou anticristãos, muçulmano, judeu, raico parta. Ele tem que fazer isso, porque isto é a prática da filosofia, isto é o exercício da filosofia. O filósofo não faz outra coisa. E eu vi que todas as dificuldades de você definir a filosofia vinha do fato de que queriam defini-la pelos seus resultados finais. Ou seja, pelas doutrinas. Mas a doutrina é o quê? É o que sobrou do filósofo, o que sobrou escrito do filósofo. Não é o que ele estava fazendo desde o início. Então, se você for comparar pelas doutrinas, pelas teorias que eles produziram, a filosofia se torna indefinível. Eu remeto de novo ao famoso texto do Wolfgang Stegmüller, no livro Filosofia Contemporânea, onde ele vai mostrando a progressiva fragmentação do campo filosófico, onde não apenas os filósofos divergem, mas eles já não sabem sobre o que estão divergindo. E o que um faz como filosofia é o que o outro considera uma antifilosofia. Tá certo? E chega um ponto em que não pode mais haver sequer oposição, porque as coisas são tão diferentes que elas não podem ser, vamos dizer, niveladas o suficiente para formar um confronto. E tudo isso acontece, só que todos esses caras estavam fazendo a mesma coisa, buscando a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Todos eles. Então a filosofia só pode ser definida por esse esforço. E esse esforço tem uma característica seguinte: ele nunca fica pronto. Ele tem que ser refeito de novo e de novo e de novo, pelo simples fato de que existem novos conhecimentos todo dia. Por exemplo, se você pensar assim, vamos pegar um grande filósofo, o que Edmundo Husserl pensava dos bebês de proveta? Ele não pensava nada, porque não existia bebês de proveta. O que ele pensava dos robôs que iam substituir o trabalho humano? Nada, porque não havia robôs capazes de... O que ele pensava da bomba atômica, da destruição nuclear da humanidade? Nada, porque isso não existia em 1910, 15. Então, o conhecimento aumenta. O aumento constante da quantidade de conhecimentos disponíveis é uma das poucas constantes da história humana. Porque esses conhecimentos são registrados, de algum modo. São registrados em bibliotecas, arquivos, CDs, programas de computador.
monumentos, tudo isso está registrado, né? Claro que pode se perder muita coisa, mas no essencial há um processo nitidamente acumulativo. Essa é uma das constantes assinaladas no livro The Mainsprings of Civilization, do Ellsworth Huntington. Não é o Samuel Huntington, eu acho que era o avô ou bisavô dele, então, um geógrafo. Ele diz: existem poucas constantes na história humana, mas essa é uma delas. Outra é o crescimento da população, portanto o aumento das relações entre várias regiões ou nações, tudo isso são constantes. Então, a única maneira de definir a filosofia é pelo que ela faz. E o que ela faz tem de ser refeito permanentemente. E por isso o famoso problema, vamos dizer, da divergência entre os filósofos, que é, vamos dizer, uma discussão, como dizer, uma logomaquia, né? Uma luta entre discursos. Isso não é problema nenhum, porque o que importa não é os resultados a que eles chegaram, mas o esforço que está sendo feito. Se esse esforço fracassar, não tem importância, porque todos fracassam. Né? Você fazer filosofia, meu filho, é como você fazer a barba. Né? Você vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou tomar banho, ou fazer cocô. Não adianta você dizer: eu já fiz ontem. Não adianta, você vai ter que fazer de novo, porque é uma atividade de manutenção. Está entendendo? E a filosofia mantém o quê? A sanidade da inteligência humana. A unidade e, portanto, a sanidade. Se desaparece a filosofia, então os discursos todos se fragmentam, se esfarelam, tá certo? Que é uma coisa que hoje, inclusive, acontece. Hoje você vê, por exemplo, leis incoerentes, onde você é obrigado a fazer e não fazer. Isso acontece no Brasil, sobretudo, né? Eu já citei muitos casos em artigos. E isso significa o quê? É uma falta, é uma ausência do esforço filosófico. Né? Não há pessoas que estejam tentando unificar a experiência humana. Então, a unidade facilmente se perde e caímos na loucura total. Então, a filosofia é uma atividade eminentemente terapêutica da inteligência humana, da consciência intelectual humana. Tá certo? E por isso ela não vale pela doutrina que ela produziu, mas pelo modo como foi produzido. Estão entendendo?